Vassily Grossman. Este livro aqui é considerado uma das grandes obras-primas do século XX. Ele foi escrito, foi composto, idealizado ali pelos anos 50. Na verdade, o autor encerra a redação deste livro em meados de 1960, mas ele só será publicado em uma versão parecida com sua totalidade, não é porque antes disso trechos haviam sido aleatoriamente publicados aí em revistas, mas a primeira edição do livro em si sai em 1980, fora da União Soviética. Salvo engano, ele saiu primeiro na Suíça, depois outros países foram publicando aí suas edições de Vida e Destino, mas na Rússia mesmo ele só será publicado em 1988. E a história da publicação deste livro já é impressionante. Mas vamos por partes, vamos começar pelo autor. Bem, Vassily Grossman era um autor judeu, nascido na Ucrânia, mas ele era engenheiro químico e escrevia em suas horas vagas. Bem, um de seus contos, publicado em revista literária, vai chamar a atenção de Gorky, que vai meio que apadrinhá-lo. O Gorky, nessa época, comandava uma casa que funcionava mais ou menos como um clube literário. Então, lá se reuniam não só os intelectuais consagrados, mas também os jovens escritores, ainda em desenvolvimento, Então, o Gorky, nessa época, era considerado o pai da literatura soviética. Então, ele passa seus últimos anos orientando escritores a aderir ao ideal de Stalin em seus escritos. Vassily Grossman foi um dos jovens escritores orientados por Gorky. Ele foi casado com a ex-esposa de um escritor que foi capturado e morto durante o grande terror stalinista. Dali anos, ela será também detida e ele só vai conseguir que ela seja solta quando ele escreve uma carta diretamente para o diretor da NKVD. Ao ler aqui a introdução deste livro, você vai vendo que aos poucos o Grossman vai se desenvolvendo como essa figura que está entre dois mundos. Ele era um judeu ucraniano que vai estudar química em Moscou. Ele era filho de um menchevique e apoiava Stalin. Foi apadrinhado pelo Gorky, mas era casado com uma moça que foi casada com um escritor que se opunha ao regime. E bem, em 1941, em meio à Segunda Guerra Mundial, nós temos os alemães invadindo a União Soviética. E ele vai se voluntariar como soldado, mas ele acaba se tornando um correspondente do Jornal do Exército. Ele se desenvolve como jornalista muito talentoso, aliás, e ele vai ganhando cada vez mais a confiança do Exército. Principalmente porque ele não era aquele tipo de jornalista que fica só observando, do conforto de sua tenda, seu chazinho, sua máquina de escrever, não. Ele ia junto com os caras. Aqui na página 8 nós temos o que dizia o diretor desse jornal sobre o Vassily Grossman. Olha só. Todos os correspondentes no fronte de Stalingrado ficaram impressionados com a maneira como Grossman havia feito o comandante de divisão, General Gurtiev, um siberiano silencioso e reservado, falar com ele durante 6 horas sem parar, dizendo tudo o que ele queria saber em um dos momentos mais difíceis da batalha. Continuando, sei que o fato de nunca escrever qualquer coisa durante as entrevistas ajudava Grossman a ganhar a confiança das pessoas. Ele escrevia tudo mais tarde, depois de voltar a um centro de comando ou à esbá dos correspondentes. Todos iam para a cama, mas Grossman, cansado, escrevia tudo meticulosamente em seu bloco de anotações. Essa técnica de não anotar nada durante entrevistas, confiar na própria memória, voltar para o alojamento e anotar tudo, me lembrou bastante da técnica utilizada pelo Truman Capote para escrever aquele livro maravilhoso chamado A Sangue Frio. Mas você tem que ter uma memória muito boa para essa técnica funcionar, não é mesmo? Bem, o principal entreveiro da Segunda Guerra Mundial a se desenvolver na União Soviética ficou conhecida como a Batalha de Stalingrado, que aliás foi a maior batalha da Segunda Guerra Mundial. Ela durou de julho de 1942 até fevereiro de 1943, mas se você considerar que tudo isso aí estava sendo arranjado assim que os alemães pisaram na União Soviética, tudo isso começou em 1941. Dizem que 2 milhões de pessoas pereceram durante essa batalha de Stalingrado. Isso entre alemães e soviéticos. E os soviéticos saíram vitoriosos. Se a gente parar para pensar, um dos motivos que levaram tanta gente a acreditar que o que acontecia na União Soviética era legal foi essa batalha de Stalingrado. Afinal de contas, você tinha os soviéticos lutando contra os nazistas e venceram. E num primeiro momento, durante sua cobertura da guerra,
Foi exatamente isso que aconteceu também com Vassili Grossman. Mas essa opinião sobre o regime da União Soviética do nosso amigo aqui vai se modificar ao longo dos anos de cobertura da guerra. Inclusive temos um pequeno detalhe aqui, ó. Isso pode ser um pequeno choque. Este livro aqui, ó, Vida e Destino, é apenas o segundo volume de uma duologia, sendo que o primeiro nunca foi traduzido e publicado aqui no Brasil. Em espanhol, o primeiro volume se chama Por una causa justa. Vocês estão vendo a capinha aqui ao lado. Para quem lê bem em espanhol, ó, vocês podem se aventurar aí na leitura do primeiro volume. No meu caso, eu precisei procurar aqui, ó, a edição em inglês, né? O primeiro volume se chama Stalingrado. E este primeiro volume aqui da duologia é publicado tranquilamente, entre aspas, né, na União Soviética. Quer dizer, houve ali as discussões que eram normais na época, né, dentre os editores para, né, decidir ali se o livro seria publicado ou não, se trechos seriam censurados ou não. Levou-se aí bons meses ou anos, né, para que este primeiro volume saísse, né? Este aqui foi idealizado durante os anos 40 e teve sua primeira publicação em 1952. Bem, considerado, aliás, um dos primeiros e mais importantes artigos sobre um campo de concentração nazista. Para você ter uma ideia, esse artigo do Grossman foi usado como testemunho nos julgamentos de Nuremberg. Eu tenho um vídeo antigo aqui no canal de indicação dos meus livros favoritos, em que eu indico para vocês este livrinho aqui, ó, do Jean-François Steiner, sobre Treblinka, e é um livraço. Ali você vai ver como um campo de concentração era pensado para funcionar como uma máquina. Né, os criadores do campo de concentração pensaram em todos os detalhes para que aquele campo funcionasse praticamente sozinho. Então você colocava aquelas pessoas em um tal estado de espírito que elas mesmas, né, os próprios judeus, faziam com que o campo funcionasse. Enfim, esse livro é ótimo, procurem em sebos, mas tá, o texto do Vassili Grossman sobre Treblinka também é bem impressionante e tá aqui nessa coletânea de textos dele chamada A Estrada. Vou dizer o título certinho do texto para vocês, olha só. O Inferno de Treblinka. Aliás, não confundam este livro aqui com A Estrada do Cormac McCarthy, que já tem vídeo aqui no canal, inclusive. Mas então, voltando ao Stalingrado. Este livro saiu na União Soviética, com alguma restrição, mas saiu. Afinal de contas, na época da escritura deste romance, o autor apoiava o regime com um olhar crítico, mas ainda assim ele não era anti-stalinista, anticomunista, anticoletivista. Como vocês, eu também comecei pelo segundo volume e, assim, todo mundo vai te dizer que Vida e Destino para em pé sozinho. O livro se basta, pode ser lido separadamente sem problema nenhum. Vou falar por mim. Eu mesma, durante a leitura deste livro, não liguei muito para isso. Mas as personagens são as mesmas. Elas foram apresentadas aqui neste primeiro volume. E às vezes, poucas aliás, você vai se deparar com notas de rodapé aqui no Vida e Destino, como por exemplo, a da página 104, né, em que você tem ali um personagem se lembrando de uma conversa que ele teve com outro personagem, e essa conversa tá aqui, ó, no primeiro volume. Então você tem a notinha te avisando, olha só, referência a um diálogo entre dois personagens no romance anterior de Grossman sobre Stalingrado, Por uma Causa Justa, em que tal personagem compara a humanidade a um magma que traz em si o bem e o mal. Então, a sensação de que você foi jogado em meio à leitura de um bonde andando, né, vai se dar exatamente porque este aqui é o segundo volume. E como leitora de primeira viagem de Vassili Grossman, isso não me incomodou. Mas eu gostaria sim de ter sido avisada na contracapa do livro e gostaria mais ainda de ter tido a opção de começar pelo primeiro volume. Se eu quiser, não é mesmo? Mas só temos a publicação do segundo. É o que temos pra hoje, né? Você já pensou começar Guerra e Paz pelo segundo tomo sem ter a opção de começar pelo primeiro? Porque alguém decidiu que, não precisa ler o primeiro, começa aí pelo segundo, que é o mais importante. Mas enfim, de volta à publicação de Vida e Destino. Bem, o primeiro livro foi publicado e bastante elogiado na União Soviética. Só que no ano seguinte de sua publicação, né, este livro saiu em 52, o que aconteceu em 53? Nós temos ali Stalin contraindo óbito. E aí os jornais vão começar a levantar suspeitas com relação aos médicos que trataram de Stalin. Todos eles eram judeus, veja bem. Então, teriam esses médicos, né, feito ali uma conspiração para matar Stalin? A partir dessas matérias, temos aí uma onda de antissemitismo, União Soviética fora. Isso vai afetar também os escritores judeus. Este livrinho aqui, que já havia sido publicado, começa a ser atacado pela imprensa, que até então estava adorando o livro, a ponto de o editor, né, responsável pela publicação deste livro aqui, admitir publicamente que isto aqui foi um erro. Mas a poeira vai baixar, o livro vai continuar sendo vendido, novas edições vão saindo aí,
e o público leitor começa a pedir por uma continuação. Então nós temos aí Vassili Grossman trabalhando na continuação de Stalingrado. Em 1960 ele termina a redação do livro, como eu já tinha comentado com vocês, e vai mandar para um editor de sua confiança, que vai dizer para ele, olha só, página 10, não havia a menor chance de Vida e Destino ser publicado, e seu autor corria o risco de ir para a cadeia. Grossman chamou Lipkin, este editor aí, de covarde, acatando contudo suas sugestões de suprimir as partes mais explosivas, como, por exemplo, o diálogo aí entre dois personagens, sublinhando as semelhanças entre o nazismo. Irmãos, é a edição completa, tá? Então esse capítulo problemático, por exemplo, está aqui pra gente também. Aliás, essa discussão aqui é um dos pontos-chave deste livro. E aí, meus amigos, começa a novela da publicação deste romance, que é o seguinte, olha só. Uma ata dava conta do linchamento da obra. Todos os presentes acusavam Vida e Destino de ser antissoviético e difamatório. Sei que no fim o próprio autor do livro não será preso, mas o seu livro sim. Mais ou menos como já havia acontecido lá com Bulgakov, em 1961 você tem a KGB invadindo o apartamento do Vassili Grossman e recolhendo ali o original, o manuscrito de Vida e Destino e todos os rascunhos, até a fita da máquina de escrever eles aprenderam. Por quê? Porque aquilo que você digita deixa uma marquinha na fita. Levaram tudo, mas o autor deixa cópias, envia cópias, na verdade, para alguns de seus amigos, que vão levar tempo, mas eventualmente esses amigos vão conseguir publicações deste livro fora da União Soviética. Ele até vai escrever uma carta para o secretário-geral do Partido Comunista, a gente tem a transcrição da carta aqui na introdução do livro também, olha só. Eu lhe peço que devolva a liberdade ao meu livro, peço que quem fale a seu respeito e o discuta sejam redatores e não de física, se o livro ao qual dediquei minha vida está na prisão, pois não o reneguei e não o renegarei. Bem, o livro só foi publicado na União Soviética depois da Perestroika, isso em 1988. O autor do livro faleceu em 64, veja bem. Então, só que essa edição de 1988 não traz o capítulo 32 da segunda parte, que é um capítulo sobre antissemitismo, que aliás estava presente na União Soviética também, não era uma prerrogativa do nazismo, Você tem toda essa discussão nesse capítulo. O livro que nós temos em mãos aqui, é a tradução do manuscrito completo do Vassili Grossman, liberado definitivamente de sua prisão somente em 2013. Olha lá, página 15, Com a transferência da documentação, cerca de 10 mil folhas, incluindo rascunhos e esboços, para os arquivos do Ministério da Cultura da Rússia, parecia finalmente estar encerrada a clandestinidade desse que talvez fosse o último preso político da era soviética. Um romance. Você vai ler tudo isso, todas essas informações a respeito da prisão de Vida e Destino, aqui, na introdução deste livro, que é excelente, escrita também pelo tradutor deste livro, que é o Irineu Franco Perpétuo. E assim, eu já vou avisando que é impossível, ler essa introdução aqui e não começar o capítulo 1 assim imediatamente. Esquece, você vai ter que arrumar tempo de encaixar Vida e Destino aí nas suas leituras. Este livro é muito comparado a Guerra e Paz, principalmente porque o próprio autor admitia que tinha o livro do Tolstói em mente durante a composição de Vida e Destino. A começar pelo título, Guerra e Paz, Vida e Destino. Bem, o vida aqui do título do livro está mais ali como possibilidade de liberdade. E destino está aqui mais como destino final mesmo, Para onde estou sendo levado, ou seja, a morte inevitável. Perceba que não há lá muito otimismo em Vassili Grossman. E enquanto em Guerra e Paz nós temos Tolstói contando sobre como os russos venceram o exército de Napoleão, aqui nós temos a história de como os soviéticos venceram os alemães em Stalingrado. Então, aqui neste livro, nós temos a Batalha de Stalingrado como núcleo, como centro aqui de toda a narrativa. Todos esses personagens, todos esses diferentes grupos de personagens, assim, gente, são muitos, Então, todos eles se movimentam ao redor desse acontecimento. O que você tem aqui é uma coleção de retratos da Segunda Guerra Mundial do ponto de vista soviético. Você vai acompanhar o antes, o durante e o depois dessa batalha de forma não muito linear. Como eu disse para vocês, são muitos personagens. Em alguns momentos eles vão se lembrar, do período da coletivização dos anos 30. Outros estão pensando em 1941, que é quando começou a invasão alemã na União Soviética. Outros estão ali observando e participando dos desdobramentos da Batalha de Stalingrado. Então eu diria que este aqui é um romance episódico.
Você tem várias histórias pessoais sendo desenvolvidas aqui. Algumas serão interrompidas bruscamente, não preciso nem dizer porquê, né? Estamos falando de um livro sobre guerra. Cada um dos núcleos desses personagens está desenvolvendo uma determinada função. Cada aspecto da vida soviética naquele momento está sendo retratado aqui. É quase como se este livro fosse uma grande coleção de contos entrelaçados. E em muitos momentos essas histórias serão interrompidas por vinhetas. Eu vou chamar de vinheta, mas não é bem como jornalista, ensaísta, filósofo talvez, então. Aqui você vai ter capítulos como aquele capítulo 32 sobre o antissemitismo, que está na segunda parte do livro. Este livro é dividido em 3 partes robustas, tá, gente? Cerca de 300 páginas aí para cada parte. Mas então, você tem um outro capítulo em que ele vai desenvolver a questão da amizade, né? Principalmente a amizade naquela situação periclitante, né, que estamos lendo ali. Em outra dessas vinhetas ele vai discutir o que é o bem. E dentre os próprios diálogos entre os personagens aqui, eles também vão desenvolver alguns temas bem filosóficos. Como, por exemplo, no capítulo 25 da segunda parte, em que eles vão discutir como as cidades não fazem parte da natureza. Então aqui você tem a família principal deste livro, né, que é a família do Strum. A gente já vai chegar lá. Então, essa família está fazendo uma viagem da cidade do interior onde eles estavam morando, né, por conta ali do expurgo de Moscou. Eles estão voltando para essa Moscou destruída. E aí a filha sonhava muito com Moscou e tal, e ela nunca tinha ido a Moscou, se não me engano. Bem, em meio a essa viagem, o pai vira para a filha que está ali indignado, olhando para tudo aquilo, né, para toda aquela destruição, e pergunta a ela, né: então, mademoiselle, a Moscou que aparecia em seus sonhos de Kazan era assim? Aí o pai percebe que irritou a mocinha, né, e vai dizer o seguinte: ó, o ser humano não entende que a cidade que ele criou não faz parte da natureza, cultura dos lobos, da neve, da erva daninha. Começa a se distrair e devagar por 1 ano ou 2 e pronto. Os lobos saem da floresta, o mato cresce, a cidade se cobre de neve, se enche de pó. Quantas grandes capitais já sumiram no pó, na neve, na tempestade? Mas então, como eu tinha dito pra vocês, esse aqui é só um exemplo de um determinado núcleo, né? Mas são vários aqui, né? E pra quem não tem o costume de fazer a leitura inspecional do Mortimer Adler, que é aquela coisa de observar o livro que você acabou de comprar, né? Ler a ficha catalográfica, ler o sumário direitinho, né? Antes de começar a leitura propriamente dita, então. Ó, aqui no sumário você tem um aviso de que na página 905 você tem a relação de personagens principais. Antes disso você tem um glossário de siglas também, que é útil pra caramba. Mas então, aqui na relação de personagens principais você vai ter, ó, todos os personagens separados pelos núcleos, e uma breve descriçãozinha, uma linha só, tá? De cada um desses personagens. Então, durante a leitura, se você começar a se perder, são muitos personagens, não lembro quem é essa figura, né? Quem é ele aqui na fila do pão. Bom, enfim, você procura lá. Minha sugestão pra você é que você deixe um marcador de página aqui, ó. Para todos os momentos em que você se sentir perdido durante a leitura, você voltar aqui e dar uma relembradinha rápida de quem são essas pessoas. Mas ó, você vai se acostumar com todos eles. Vai decorar os nomes, vai se lembrar de quem é quem. A questão é que este livro aqui é um livro que vai te dar trabalho. Mas de volta aos grupos de personagens, aqui você vai ter, né, como eu disse pra vocês, o retrato dos grupos mais variados possíveis dentro ali daquela situação da União Soviética em meio à Segunda Guerra Mundial. A família do Strum, que eu comentei com você ser a principal aqui deste livro, é o seguinte: o Strum é um alter ego do próprio autor. Então, ele também é um engenheiro químico, membro da Academia de Ciências. Ele está desenvolvendo um trabalho ali de pesquisa sobre energia nuclear. Ele é stalinista, mas ele está vendo tudo o que está acontecendo, ele não é bobo. Mas ele passa a ser incomodado por colegas que vão dar a entender que a batata dele está assando. Alguém soube de algo e é melhor que ele se desculpe publicamente. Mas ele não faz ideia do que é que pode estar acontecendo. O que será que essas pessoas descobriram a respeito dele, né? Ele começa a pensar: será que foi a minha filha, né, que namora um soldado? Será que ela disse alguma coisa a respeito do Strum? Será que foi a cunhada dele, que é uma funcionária pública, algo assim, que deixou escapar alguma informação a respeito dele? Ele não sabe. Contar o quê, se ele mesmo não expunha lá tantas opiniões assim, mesmo dentro de casa? Olha, essa situação, eu não vou contar pra vocês o desenrolar dela, mesmo porque ela vai levar várias páginas, mas é sensacional. E envolve um telefonema inesperado que vai acontecer aqui. Ele vai receber este telefonema e vai ser um alívio que você aí, lendo o livro, também vai sentir. E assim, é uma situação horrível, né? O cara tá lá se torturando sem saber o que é que tá acontecendo. Então, ele tá lá reunido com a família, reclamando de que ele tá há dias sem conseguir dormir por causa dessa situação. E aí a cunhada vira pra ele e diz isso aqui, ó:
Você tem que admitir que dormiu lindamente a noite inteira. Acordei algumas vezes e você estava roncando o tempo todo. Eu não aguento essas coisas, né? Você tá lá tenso com a história do Strum, aí vem a cunhada. Não, você tava dormindo lindamente. Então, vira e mexe aqui ao longo da leitura, você vai ter uns alíviozinhos também. A mãe do Strum é uma médica judia que vai morrer em um campo de concentração. E antes de morrer, ela consegue escrever uma carta para o filho, uma carta de despedida. E você tem a transcrição dessa carta aqui na primeira parte do livro. É uma das coisas mais tristes que você vai ler na vida. É pesado pra caramba. Mesmo porque, olha só, na página 103, você tem um narrador falando sobre o Strum, né? Jamais antes da guerra, Strum havia pensado no fato de que ele era judeu e de que sua mãe era judia. Jamais sua mãe tinha falado disso, nem na infância, nem nos anos de estudante. Jamais, no tempo da universidade em Moscou, algum estudante, professor ou diretor de seminário havia tocado no assunto. Então, a mãe vai contar nessa carta que com a guerra, né, com o início da invasão nazista ali na União Soviética, os próprios vizinhos começaram a dar vazão ao seu próprio antissemitismo. Então, quando começaram os boatos de que os judeus seriam todos reunidos em um campo e tudo mais, os vizinhos mesmos começaram a se apossar dos objetos dela. É um negócio assim. E bem, ele vai culpar a própria esposa pela morte da mãe. Mais ou menos, né? Porque, afinal de contas, essa esposa não gostava muito da sogra. E ela dizia que a sogra que não gostava dela. Bem, a questão é que a mãe morava sozinha e vai ser levada para o campo de concentração porque ela não morava ali com o Strum. Isso teria acontecido também com o próprio Vassili Grossman. Mas a história dessa esposa também é triste pra caramba. Ela tinha um filho do primeiro casamento, um rapaz que se alista, vai pra guerra, sofre ali um ataque tenebroso e vai perecer no hospital por conta de seus ferimentos. E a morte desse rapaz também é descrita de um jeito assim, gente, é uma tristeza. E a mãe só consegue chegar após o enterro do filho. E aí o pessoal do hospital vai levar essa senhora, né, até a vala onde o filho foi enterrado. E aí ela vai dizer isso aqui, ó, isso aqui acabou comigo, olha só. Olha como eu cheguei e você achava que mamãe não vinha. Mas então, a partir do próprio núcleo do Strum, você vai vendo aí alguns desdobramentos do que está acontecendo naquele momento, mas existem diversos outros núcleos aqui também. Eu vou passar rapidamente por cada um deles, mesmo porque este vídeo já está enorme, imagine se eu dissesse em detalhes alguma coisa a respeito de cada um, não é mesmo? Bem, você tem o pessoal que está em um campo de concentração alemão, outro em um gulag, que eram ali os campos de trabalho forçado da própria União Soviética. E essas pessoas que estão no gulag vão dizer que num dado momento, é outra parte assim que quebra suas pernas. Então, eles vão dizer num dado momento que eles prefeririam estar em um campo de concentração alemão. Porque lá eles estariam sofrendo na mão de um inimigo externo. E ali dentro do gulag eles estão sofrendo. Você tem o grupo do exército alemão também, o Himmler, o Eichmann também vão aparecer aqui, vão dar o ar da graça neste livro. Tem um núcleo muito interessante aqui do pessoal que está preso numa casa, né, a casa 6-1. A questão é que esta casa está cercada pelo inimigo e eles estão lá dentro resistindo. É uma história impressionante também. Você tem também o núcleo do pessoal que está indo em direção à câmara de gás e, gente, são capítulos de partir o coração. E eu destacaria mais alguns capítulos aqui para vocês também, como por exemplo o capítulo 50 da primeira parte, em que eles vão dizer o seguinte, ó, a primeira metade do século XX vai ficar marcada como a época de grandes descobertas científicas, revoluções grandiosas, transformações sociais e 2 guerras mundiais. A primeira metade do século XX, porém, vai entrar para a história da humanidade como a época do extermínio incondicional de imensas camadas da população judaica, com base em teorias sociais e de raça. Com uma descrição compreensível, o presente se cala a respeito disso. Este capítulo 50 também é uma daquelas vinhetas, né, com cara de, sei lá, ensaio. O capítulo 70 da primeira parte também é bem interessante, é uma discussão aí entre personagens sobre o assim chamado socialismo. É aqui que começa a cair a ficha de que o stalinismo, o fascismo, o nazismo, enfim, complete a lista e dê aí a peculiaridade a cada um desses nomes que você quiser, mas todos eles estão sob um termo guarda-chuva, né, um umbrella term, que é o totalitarismo. Você tem os soviéticos percebendo que eles estão lutando contra um regime que é muito parecido com o regime em que eles vivem. É aqui que, se você ainda não entendeu o motivo deste livro ter sido proibido na União Soviética, você vai começar a entender. Se for necessário, aqui neste momento, você volte lá àquela conversa sobre o Gulag, mas tá. Aquele capítulo 32 da segunda parte, né, o famigerado, também só tem a acrescentar a essa discussão. Perceba que o autor vai escalando
Capítulo 49 da segunda parte também tem ali o destino das pessoas que entram na câmara de gás. Você vai ler em detalhes o que está acontecendo com aquelas pessoas. O capítulo 20 da terceira parte traz ali uma discussão a respeito da batalha de Stalingrado em si. Olha só isso aqui, ó. Stalingrado e a ofensiva de Stalingrado contribuíram para criar uma nova consciência do exército e da população. O povo soviético russo começou a entender a si de outra forma e a se relacionar de outro modo com pessoas de nacionalidades diferentes. Então, assim, você tem aquela questão de que a União Soviética era uma união forçada. O pessoal da Rússia, da Geórgia e de outros países ali continuavam com suas piadinhas internas, seus preconceitos. O coletivismo não fez pessoas que se viram, de repente, obrigadas a viver sob o mesmo teto, de repente se amarem loucamente. Este livro aqui, ó, é um livro cheio de indivíduos. Vá vendo por que é que ele foi preso. Bem, no capítulo 42 da terceira parte você tem o telefonema. Gente, essa história do telefonema é maravilhosa. Mas então, daí pra frente você tem o desfecho, que na verdade só vai ser fechado mesmo em 1991, ou não. Aparentemente temos questões em aberto ainda, não é mesmo? Mas é um livraço, pessoal. E veja bem, não é um livro redondo, não é uma delicinha de se ler o tempo todo, não exatamente por conta dos temas pesados. O ritmo de leitura que vai variar ao longo dos capítulos, como não poderia deixar de ser, né? Um livro imenso, a gente já espera por isso mesmo. Então não vai me entrar na leitura deste livro achando que você vai ler, sei lá, em 2 dias, porque não dá pra parar de ler, não é bem isso. Vai ter momentos aqui em que você vai se obrigar a parar de ler, porque é sobre discussão de literatura, como por exemplo o capítulo 66 da primeira parte. Gente, eles inclusive vão falar de Dostoiévski aqui neste livro, como talvez você nunca tenha ouvido falar. É interessantíssimo. Mas então, tem também algumas passagens muito lentas, e é uma leitura que talvez seja mais proveitosa de se fazer com um propósito. Deixa eu tentar explicar o que eu quero dizer com isso. Talvez seja bacana você ler este livro até se encerrar ali uma determinada história de um... E aí você pode deixar pra começar a próxima história sobre outro núcleo de personagem, sei lá, no dia seguinte. Você também pode ler esse livro de forma contínua, um capítulo por dia, mas assim, são só sugestões, porque, né, leia como tu queres. Minha sugestão mesmo pra vocês é que vocês deixem ali um marcador de páginas na relação de personagens mesmo, pra quando você precisar dar uma relembrada em quem é que são essas pessoas aqui, meu Deus. Tá tudo lá pra você no finalzinho do livro. E é isso. Livraço, maravilhoso, uma das melhores leituras. Ainda quero ler a primeira parte, né? Não sei quando vou conseguir encaixar este livro na minha pilha de leituras, mas em algum momento no futuro a gente vai conversar sobre Stalingrado também. Quem sabe até lá o primeiro volume já não tenha sido publicado por aqui também, não é mesmo? A gente fica aí na torcida. Mas é isso então, pessoal. Vou ficando por aqui. Antes de encerrar este vídeo, gostaria de mais uma vez agradecer a todos os apoiadores do canal. Vocês estão vendo, pessoal, que apoia o TLT e que também produz conteúdo sobre livros aqui no YouTube, na descrição deste vídeo. E é isso então. A gente se vê nos próximos vídeos do canal. Um beijo grande e até mais.